Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua Santa Casa. Te agradecemos a Deus, porque apesar das lutas, o Senhor tem nos conduzido, tem nos dado força para estarmos aqui te louvando, adorando o Senhor. E nesse momento convidamos o Espírito Santo para estar em nosso meio, Pai. Fale aos nossos corações nesta noite. Nos dê compreensão da Tua palavra. Que saiamos daqui, ó Deus, renovados pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui conhecendo essa igreja pela primeira vez. Muito obrigada pelo convite, irmã. Eu sei que é Deus que nos leva, para compartilhar o pão da vida, a palavra do Senhor. Eu sou Luísa, para quem não me conhece, eu congrego ali na Igreja Central. E hoje nós iremos refletir em uma mensagem que é bastante conhecida, mas que é bem relevante para os nossos dias, para a nossa vida espiritual. É uma mensagem que Deus deixou diretamente para o seu povo. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus. No capítulo 25, nós temos aqui a parábola das 10 virgens. É nesse texto que nós iremos refletir hoje, nesta noite. E cada vez que estudamos a palavra de Deus, mesmo que sejam passagens conhecidas, nós temos grandes lições para tirar do texto bíblico. É um tesouro inesgotável para a nossa vida. O tema de hoje, o título, Quando a religião não é suficiente. Hoje nós temos muitas pessoas religiosas, mas poucos cristãos autênticos. A palavra de Deus, ela nos direciona a nossa mente, o nosso coração, para a fidelidade a Deus, para sermos pessoas coerentes com aquilo que acreditamos, com aquilo que vivemos, pregamos, não é? Então, nós vamos ver que mensagem o Senhor tem para o seu povo nesta noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mas mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Não sabemos nem o dia e nem a hora em que virá o nosso Senhor. É necessário estarmos vigilantes. E essa parábola, ela não é dirigida aos incrédulos, mas aquelas pessoas que aguardam a volta de Jesus. Nós somos o povo que aguardamos o retorno de Cristo. E o ponto central dessa parábola não é a volta do noivo, mas é a condição espiritual daqueles que afirmam estar esperando o noivo. A nossa condição espiritual. E é isso que nós veremos nesta noite.
nós precisamos olhar para nós mesmos, fazer uma autorreflexão, olhar para que tipo de cristianismo é o meu, qual é a minha fé, estou sendo coerente com a fé que eu professo. Em Parábolas de Jesus é dito que as 10 virgens ilustram a experiência da igreja próximo da volta de Jesus. E nós temos vários relatos, tanto na inspiração profética, como também na Bíblia, de como estaria a igreja do Senhor próximo da sua volta. São relatos não muito animadores, mas a profecia não precisa se cumprir na minha vida nem na sua vida. Nós precisamos estar alertas, nos preparando, vigiando, buscando a cada dia ser cristãos autênticos e não apenas pessoas religiosas. E todas as virgens ali, elas tinham uma aparência de religiosidade. Elas todas tinham a mesma aparência, mas só a aparência não salva. As 10 eram chamadas de virgens, tanto as prudentes como as loucas. Todas tinham as mesmas características, a mesma aparência. Na Bíblia, a virgem simboliza a pureza, que é representada ali em 2 Coríntios, em Apocalipse, a pureza da igreja. Nós vemos algo impressionante. Todas estavam esperando o noivo. Todos que estamos aqui, esperamos o Senhor Jesus. Sim ou não? Sim. Nós estamos esperando. Mas uns estão se preparando de fato. Outros estão vivendo ao seu próprio modo. Todas carregavam as lâmpadas. O que é a lâmpada na Bíblia? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é a lâmpada que nós temos em nossas mãos. E todos nós temos em várias versões. Mas quantos de nós está fazendo o verdadeiro uso da palavra do Senhor? Todas conheciam o caminho. E nós conhecemos. Nós estamos dia após dia ouvindo as mensagens, sermões que são extraordinários, edificantes. Mas será que isso está fazendo algum efeito na minha vida? Não adianta sermos consumidores de sermões. Nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Todas pertenciam ao mesmo grupo. Nós estamos todos na mesma igreja. E sabemos que é a igreja verdadeira. É a igreja que recebeu grande luz vinda de Deus. Uma igreja que está sendo conduzida pelo próprio Deus. Ainda que seja uma igreja defeituosa, nós não somos perfeitos. Mas nós somos a igreja militante, não é? A igreja militante é aquela igreja que está em batalha espiritual. E nós estamos em batalha espiritual. Mas no meio dessa batalha, nós precisamos nutrir a nossa fé, nos apegar diariamente ao nosso Deus, numa comunhão viva, constante, ininterrupta, vida de oração, vida de comunhão sincera, coração sincero, é o que Deus procura. A única diferença entre elas estava no interior, aonde ninguém podia ver. A diferença entre nós, só Deus sabe. Só Deus conhece. Só Deus sabe o que vai dentro da alma de cada um de nós. É possível, sim, estar dentro da igreja e não estar se preparando para a volta de Cristo. É possível estar dentro da igreja, mas não estar se preparando para o encontro com o noivo. Isso é triste. Isso é triste. Deus espera mais do seu povo. Deus espera a nossa transformação. Não o formalismo religioso.
não a aparência de piedade. A aparência não vai salvar ninguém, mas sermos sinceros e fiéis. Amém? A palavra diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. A palavra é clara. Fazer a vontade de Deus é o que nos habilita para o reino dos céus. O cristianismo verdadeiro não é apenas pertencer à igreja, mas pertencer a Cristo. Estarmos ligados à videira. Ele diz: olha, sem mim nada podeis fazer. Se não estivermos ligados à videira, não daremos frutos para a glória de Deus. Muitas pessoas pensam que dar frutos é apenas batizar pessoas, é estar envolvido na obra. Tudo isso Deus requer de nós. O serviço constante e sincero. E nós temos que trabalhar, sim, para a implantação do reino de Deus, para a edificação da igreja. Mas os frutos que temos que produzir é os frutos do Espírito. É os frutos de uma vida transformada pelo Espírito de Deus. É isso que Ele espera de nós. Todas tinham a lâmpada, que é o conhecimento bíblico. E a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que buscar o conhecimento. Nós precisamos ter o conhecimento. Mas é um conhecimento que vai fazer a diferença na minha vida e na vida de outras pessoas com quem eu tenho contato. Porque se você vive o verdadeiro cristianismo, a verdadeira essência do amor de Deus na sua vida, se você foi realmente transformado pelo poder de Deus, você vai influenciar outras pessoas. As pessoas vão ver Jesus na sua vida. E elas vão querer aprender com você. Você vai ser um guia. Você vai ser luz. E é isso que Deus requer, porque Ele diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Para fazer a diferença, para temperar a vida das pessoas, para iluminar o caminho dos outros. É por isso que ainda estamos aqui. A igreja de Deus só ainda está aqui porque nós temos uma obra especial a fazer nesses últimos dias. Mas essa obra começa na nossa própria vida. Essa obra começa na nossa própria casa. Não tem como eu oferecer às pessoas aquilo que eu não tenho. Como que você quer dar um estudo bíblico? E o irmão estava falando de estudo bíblico. Isso é muito importante. Nós precisamos sim dar estudos bíblicos. Se você não tem um ministério na igreja, o seu ministério é ensinar aos outros a palavra. É compartilhar o evangelho. Dentro e fora de casa. Aonde você estiver, você precisa ser uma luz para iluminar o caminho das pessoas. Isso acontece na vida de uma pessoa que de fato foi transformada. Então, todas aquelas virgens possuíam a Bíblia, todas conheciam a verdade, todas acreditavam na volta de Jesus. É o que acontece conosco. Mas tem pessoas que vivem como se Jesus não fosse voltar. Infelizmente, nós sabemos que existem muitos cristãos mundanizados. O mundanismo chegou, ou ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Não é? Infelizmente, traz isso para dentro da igreja. E esse é um ponto delicado, porque enfraquece a igreja. Isso enfraquece. Pessoas não convertidas, que trazem para cá tudo aquilo que está lá fora. Costumamos dizer que muitas vezes que é mais fácil o mundo converter a igreja, não é? Nos nossos dias, com tantas distrações, com tantos entretenimentos que o diabo tem preparado, está sendo muito mais fácil os cristãos serem convertidos ao mundo do que o contrário. Corremos esse risco.
Mas o nosso Deus é poderoso. Se clamarmos ao Senhor, Ele virá em nosso socorro. Ele pode nos auxiliar, Ele pode nos dar força. Ele pode nos ajudar a ser um guia fiel na nossa jornada. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca vai nos deixar. Mas precisamos refletir um pouco mais lá atrás, na história do povo de Deus. Os fariseus conheciam as Escrituras, mas eles rejeitaram o próprio Messias. Nós conhecemos também. Mas corre o risco de rejeitarmos o Senhor da glória? Sim. Muitas pessoas conhecem as profecias, conhecem tudo de Bíblia e de espírito de profecia. E como Pedro pode dizer assim, não, eu não te negarei. De fato, com palavras podemos até não negar. Mas o nosso estilo de vida tem negado a Cristo. É claro que eu não estou generalizando. Nós sabemos que existem as exceções. Nós temos pessoas consagradas. Nós temos pessoas que não se curvaram ao mundo, aos desejos pecaminosos, às tendências mundanas. Pessoas que são realmente consagradas, que têm um coração voltado para o Senhor. E Deus se agrada disso. Deus está em busca de homens e mulheres fiéis, que não se corrompem, que não se deixam comprar e nem se vender. Hoje as pessoas sabem que Jesus está voltando. E elas conhecem as doutrinas. Elas conhecem tudo e defendem fervorosamente. Mas nunca se permitiram ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Existem pessoas assim. O caráter permanece o mesmo. Você pode ver aquela pessoa hoje e daqui 10 anos ela é a mesma pessoa. Você precisa olhar para a sua vida. Olhe para a sua vida antes e depois de Cristo. O que mudou? Até aqui, o que mudou na sua vida? Como está a sua vida hoje? Quem te conheceu há 10 anos atrás? O que diria de você hoje? Quem me conheceu há 10 anos atrás teria que me conhecer de novo. Porque eu não sou mais a mesma. Você também precisa ser uma pessoa diferente. A palavra diz que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. O velho eu, a velha criatura precisa morrer. As nossas lâmpadas precisam estar de fato acesas. O Espírito Santo tem que habitar em nós. Nós sabemos que Deus está prometendo esse poder. Um poder grandioso para a conclusão da obra. Mas nós precisamos estar prontos para receber o poder do Espírito Santo. Limpando o templo da alma, limpando o coração, limpando a mente. E eu sei que no mundo que estamos vivendo, na atualidade, Satanás tem trabalhado justamente nesse ponto. De perverter as nossas mentes. Sujar a nossa mente. Enquanto o Espírito Santo quer nos purificar. E a purificação vem através de quem? Da palavra e do Espírito. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então é necessário, é ponto de salvação. É ponto de salvação. Se desejamos ser salvos e contemplar o Senhor vindo nas nuvens do céu com poder e glória, precisamos nos preparar. Ser lavados diariamente no sangue de Cristo. O azeite é o Espírito Santo. O azeite que umas tinham em dobro, outras não tinham.
Esse azeite é a representação do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, então, que na igreja tem pessoas que têm uma porção maior do Espírito e tem pessoas que não têm o Espírito suficiente para ter uma vida transformada. Uma pessoa que não cresce espiritualmente, que leva uma vida espiritual estagnada, um cristianismo morno, como diz a profecia. Uma igreja morna. Mas, como a salvação é individual, é cada um lutando pela sua própria vida. É o jogo, é a batalha da vida. E nós não podemos perder esse jogo. Nós não podemos perder, porque se perdermos, vamos estar perdendo tudo. Tudo pelo que você lutou aqui. Não vai ser nada. Vai se transformar em pó. Precisamos lutar arduamente pela vida eterna, pela salvação. Ah, mas Jesus já fez tudo, ele fez a parte dele. Nós temos uma parte também a fazer. É o esforço humano aliado ao poder divino. Nós temos sim que nos esforçar para ter uma vida espiritual viva. É a constância na oração. É a constância no estudo da palavra, no serviço, é comunhão e serviço. Nós sempre estamos batendo nessa tecla. Porque é isso, de fato, que vai nos levar ao crescimento. As prudentes levaram azeite de reserva. Será que nós temos o azeite de reserva? Muitas pessoas, quando vê um cristão zeloso, costuma chamar de fanático, costuma chamar de radical, costuma chamar de extremista. Ah, você leva muito ao pé da letra. Olha, nós precisamos ser radicais, sim. Tomar uma firme decisão ao lado da verdade. Levar ao pé da letra, sim. Se possível for, dar a nossa própria vida. Porque foi assim que aconteceu no passado. Aqueles homens de Deus, que tinham o Espírito Santo em dobro em suas vidas. Lembra do Pentecostes? Foi o que habilitou aquele pequeno povo, aquele pequeno grupo, a levar o Evangelho, a estabelecer a igreja de Deus. Eles deram a própria vida em prol da verdade, por amor a Cristo, por amor ao reino de Deus. Nós precisamos também receber essa porção do Espírito Santo, porque nós sabemos que dias difíceis estão bem adiante de nós. Sim ou não? Sim. Passar pela prova só no poder do Espírito Santo. Passar por aquilo que está diante de nós, não passaremos se não estivermos no esconderijo do Altíssimo. O tempo de buscar é hoje. O tempo de buscar é hoje. O Espírito Santo não pode ser emprestado. Você precisa buscar pessoalmente. É a sua vida íntima com Deus. Buscando diariamente na sua câmara de oração, nos seus afazeres diários, elevar o pensamento, entregar o coração a Jesus. Muitas vezes nós apelamos às pessoas lá fora para que se entreguem, para que faça de Jesus o seu Salvador. Mas e nós? Muitos de nós estamos vivendo achando que uma vez salvo para sempre. Não é bem assim. Isso não está na Bíblia. Isso é um falso ensinamento. A salvação é diária. As nossas decisões estão cada dia nos direcionando para um lugar. As nossas escolhas definem
o nosso destino eterno. Precisamos escolher Cristo de forma intencional. Não é de forma emocional, é racional, é com intenção. Não só como nosso Salvador, mas como o Senhor da nossa vida. Porque se Cristo é o nosso Senhor, é Ele que manda na nossa vida. É Ele que manda. As regras é dele. A nossa vida será amoldada com o assim diz o Senhor. Amém? Não é conforme o assim eu penso, assim eu acho, o assim o mundo diz. A palavra diz que a sabedoria do mundo é loucura. De fato é loucura. É por isso que nós temos que ser sábios conforme a Bíblia. Ninguém vive da experiência espiritual dos pais, do esposo, da esposa, do pastor ou da igreja. Tem gente que pensa, participei de uma semana de oração, que bênção. Isso é maravilhoso. Nós precisamos nos reunir para orar, para buscar a Deus. E foi assim que o Espírito Santo foi derramado lá em Pentecostes. Estavam todos reunidos em um só lugar, unânimes em oração, partilhando o pão, suprindo as necessidades uns dos outros, e Deus requer isso de nós hoje. Mas só o culto na igreja, só as reuniões de oração na igreja não é suficiente para uma vida espiritual viva. É relacionamento com Deus, é intimidade pessoal com Deus. Você pode orar pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, por todos os seus familiares. Nós precisamos sim interceder. Mas se ele não decidir por si mesmo, o que Deus pode fazer? Deus não vai levar ninguém obrigado para o céu. É uma escolha. A escolha é sua. A escolha é minha. Intencionalmente. Eu preciso decidir. Todos os dias nós estamos decidindo crescer espiritualmente ou definhar, morrer. Uma pergunta interessante para você refletir. Você frequenta a igreja, não é? Você frequenta, você vem na quarta, você vem no domingo, você vem no sábado, mas o Espírito Santo habita em você? Só vir à igreja não basta. Irmãos, nós temos que entender, nós somos a igreja. Você é a igreja. Aqui é só um templo, bem edificado, ornamentado, para a adoração de Deus. Mas a verdadeira adoração é você e Ele. É a sua vida. É uma vida consagrada. Deus é honrado. Deus é glorificado na vida daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não apenas de lábios fingidos. Porque Ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O atraso do noivo revela quem realmente somos. É na adversidade, é na demora, é na aflição que se revela o caráter. E nós estamos sendo provados todos os dias. Tardando o noivo, todos dormiram. E nós não temos esta mesma sensação? O mundo está caminhando rapidamente para o fim. Profecia se cumprindo. E a revelação profética diz que os últimos acontecimentos serão rápidos. E nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Mas parece que nos falta a ação.
Nós estamos paralisados. Um torpor espiritual que não nos deixa agir como de fato deveríamos agir. Precisamos clamar ao Senhor. Desperta as nossas consciências. Desperta as nossas mentes adormecidas, atordoadas, inflamadas pelo mundo. Nós estamos agitados com tantas coisas que são oferecidas. Corremos o risco de fazermos escolhas erradas e nos desviar do caminho. Discernimento espiritual é o que nós mais precisamos ter nesses últimos dias, para não fazer a escolha errada, para distinguir entre o certo e o errado, o falso e o verdadeiro. O problema ali não foi eles terem dormido. O problema foi acordar sem o azeite, sem o Espírito Santo. É fácil ser fiel quando tudo vai bem, não é? É fácil ser fiel quando tudo está bem. Mas e quando estamos passando por provas, por dificuldades? A tendência de muitos é duvidar. A tendência de muitos é se afastar, se distanciar de Deus. Porque Deus deixou. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Aonde está Deus? Mas eu faço isso, eu faço aquilo. Nós tentamos nos justificar diante do Senhor. Na verdade, o Senhor está operando na sua vida e na minha. As provas que passamos, as dificuldades, a inspiração profética diz que as provas são obreiras do Senhor para a edificação do nosso caráter, para retirar a escória, tudo que não presta da nossa vida. Mas nós reclamamos. Nós pedimos a Deus: Senhor, me livra desse mal. Me livra. Nós queremos nos livrar rápido da dor e da aflição, não é? Mas Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. Se estamos passando por dificuldades que não é consequência dos nossos erros, nós temos que ter entendimento sobre isso. Muitas coisas que passamos são consequências de nossos atos, de decisões erradas, de caminhos errados que tomamos. Mas tem coisa que nos sobrevém que são provas para a purificação do nosso caráter, para sermos mais semelhantes a Cristo. Amém? Ele não vai jogar o metal vil dentro do fogo. Ele joga o ouro para ser purificado e assim refletir a sua imagem. Nós refletiremos a imagem do Senhor. Quando esse período de trevas, porque o mundo está em trevas, quando a noite escura passar, quando o fogo da aflição passar, refletiremos a imagem do Senhor. E Ele virá para nos buscar. Ele virá para nos reclamar como os seus e nos levará. Só aí então poderemos descansar. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos estar despertos. À meia-noite, nós vemos na parábola que surge o clamor. A meia-noite simboliza o momento de maior escuridão espiritual. E esse mundo não está escuro? O mundo jaz no maligno, o Senhor disse. Cada dia que passa, coisas mais absurdas têm surgido. O pecado tem se alastrado cada vez mais. Parece que o mal está vencendo, mas não está. Cristo já venceu, amém? E se clamarmos a Ele, Ele vai nos dar o Espírito Santo. Está prometida a chuva serôdia. É esse poder que vai concluir a obra de Deus aqui. E nós precisamos fazer parte dessa obra.
Eu desejo fazer parte dessa obra. E se você deseja, a partir de hoje, busque mais o Espírito Santo. Peça. Ah, mas por que Deus ainda não derramou o Espírito? Olha, o problema não está na disposição de Deus de dar o Espírito. Deus deseja derramar abundantemente o seu Espírito sobre nós. O problema está na nossa disposição de receber. Para que você quer o Espírito Santo? Para permanecer sentado no banco da igreja? O Espírito Santo é dado para uma obra especial. Nós já sabemos qual é a nossa missão. Lá em Apocalipse, nós somos aquele anjo voando pelo meio do céu, com um evangelho eterno, para pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Essa é a nossa missão. E nós precisamos buscar de Deus o poder para vencer. Se é o seu desejo nessa noite fazer parte dessa missão, ser um povo desperto, ser um povo preparado para a volta de Cristo, ter o azeite em dobro. Nesse momento nós teremos um hino, não é? Nós teremos um hino e você vai ficar de pé. Ore ao Senhor. Entregue-se nas mãos do Senhor. Peça a Ele: Senhor, me capacita. Me dá o Espírito Santo em dobro. Eu quero o azeite. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É um mundo escuro, mas nós estamos aqui como luzes para brilhar para a glória de Deus. Amém? Convido a igreja a nos colocarmos em pé. Vamos cantar da coletânea nova, Dan, aquela música Ele Vem. Será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber o lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Ele vem me buscar. Eu quero ir com ele morar. Quanto tempo será
diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, porque sabemos que o Senhor tem promessa para o seu povo. Nós queremos pedir ao Senhor uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Batiza Teu povo, Pai. Nos prepara, Senhor. Nós temos uma missão em nossas mãos. Nós queremos, ó Pai, cumprir essa missão. Mas não podemos fazê-la sem o Teu Espírito. Nós aguardamos o noivo. Aguardamos Jesus. E sabemos que Ele virá em breve com poder e glória. Nós estamos adormecidos, Pai. Mas mesmo adormecidos, queremos ter o Espírito Santo abundantemente em nossas vidas. Que sejamos virgens prudentes, que se prepara para o encontro com o Teu Filho. Por favor, Pai, ouça o clamor do nosso coração. Levanta Teu povo, desperta a Tua igreja, nos prepara para esse grande encontro. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que nos fortaleça a cada dia, que nos livra das distrações desse mundo, que tanto tem nos separado de Ti, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo. Olhe pela Tua igreja. Estamos aqui em batalha espiritual. A igreja militante. Mas um dia seremos triunfantes para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está conosco. Que o Senhor nunca nos deixou. O Senhor nunca nos abandonou. Nós Te louvamos porque o Senhor está guiando o Teu povo rumo à vitória final. Nos leve para os nossos lares provisórios, na paz do Teu Espírito, na companhia dos Teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos a presença de cada um de vocês e que o Senhor acompanhe a cada um de vocês e que o Espírito Santo, venha nos ajudar a nos habilitar para receber Ele a cada dia, que nossa vida seja transformada, porque assim transformadas alcançaremos outras pessoas e alcançaremos pessoas para transformar a vida delas também. Obrigado pela presença mais uma vez. Estaremos aqui sábado, 8h45 da manhã, aguardando cada um de vocês. Amém.